Olá, muito boa noite para todo mundo. Trazendo a boiada da ramada para cá, conforme foi vencendo a estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV foi vendo que a invernada está ficando cada vez mais ressecada. E aproveita agora esta reunião dos boiadeiros para conversar com os companheiros a respeito deste e de outros assuntos recolhidos no eito. E para começar a função, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Tem tanto gado de alta qualidade neste chão do sertão brasileiro que o companheiro fazendeiro tem até dificuldade de saber qual é a melhor combinação para sua criação. E para não errar na hora de escolher, o certo é consultar um especialista, né? É justamente esta a função da nossa coluna Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E hoje quem mandou pergunta para o programa foi o companheiro Lennon Batista, de Cambuí, nas Minas Gerais. O caso é que um vizinho do Lennon tem lá umas vacas meio sangue Nelore e Senepol, e aí ele ficou curioso para saber se seria uma boa ideia inseminar essas fêmeas com caracu. Pois o Zadra é o caboclo certo para tirar esta dúvida. Confira. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Lennon, o seu vizinho tem fêmeas 100% tropicais. São Senepol Nelore e de pequeno porte. Quando você usa um caracu em cima, que é de grande porte, você tem complementariedade, elas se acasalam muito bem, porque uma é de grande porte, a fêmea é de menor porte, faz um animal de bom tamanho e 100% tropical. Mas se ele quiser melhorar o cruzamento, afinar um pouco mais, ele pode usar raças europeias de grande porte sobre as fêmeas dele. Por que isso? Porque ele gerará animais meio sangue do frio, o que basta para a região, para ele ter apetite no verão, para ele comer bem no verão e ter a termorregulação muito boa no verão aí, tranquilo, né? Esse animal meio sangue europeu, meio sangue tropical. Então, eu recomendo que para ele melhorar ainda mais o resultado, ele utilize o cimental ou o charolês sobre essas fêmeas Senepol Nelore. Dessa forma ele vai fazer animais meio sangue do frio, muito adaptados e com ótimo metabolismo e que tem apetite, vão se desenvolver melhor. Ele tem um potencial maior de crescimento, ok? Agora, ele também tem a opção de usar como touro os bimestiços. Eu recomendo aí o Santa Gertrudes ou o Canchim, que a gente tem disponível no mercado, se ele quiser fazer monta natural ou repasse desses animais, com monta natural, eu recomendo o Canchim e o Santa, que vai fazer sobre esse gado dele um animal muito rústico, muito adaptado, apenas com 31% de raças do frio. Já que o Santa tem 62% de raças do frio, que é o Shorton, e o Canchim tem 62% de charolês. Quando você joga sobre essa fêmea dele, Senepol Nelore, você gerará um animal apenas com 31% de sangue europeu, o que basta para ser muito adaptado aí na região, ok? Lennon, espero ter respondido a sua pergunta. Aos amigos que estão assistindo o DBO na TV, escrevam com suas dúvidas sobre raças e cruzamentos, que o Zadra responde. Um abraço a todos e vamos para o campo! Tá certo então, e a gente faz agora um rápido intervalo e volta em instantes. Aguarde. Estamos de volta para o eito e tocando o serviço com mestiço sempre daquele nosso jeito, eu tenho agora a grande satisfação de convidar os companheiros e companheiras boiadeiros e boiadeiras do Brasil inteiro para apreciar a apresentação de mais uma edição do No Campo com as Zoetes, o nosso encontro semanal de todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBO na TV. E o nosso assunto de hoje é a importância de fazer e nunca esquecer de uma providência chamada protocolo de entrada. Conforme é da sabedência geral dos amigos e das amigas pecuaristas, nesta época do ano tem muito gado sendo negociado, né? Ou para o abate ou saindo das fazendas de cria, no caso de bezerro e de boi magro, e indo para o confinamento. A questão, então, é saber quais são os cuidados que o companheiro fazendeiro tem de ter com esses animais. Pois a Zoetes, nossa parceira que é líder global em saúde animal, tem recomendações importantes a respeito do procedimento certo para esse momento. E para campear uma orientação segura sobre o que deve ser feito nesta hora, eu tenho o prazer de convidar para participar da função o Pablo Paiva, que é gerente de produtos na Zoetes.
Boa noite, Pablo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso arranchamento. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer participar com vocês aqui. Ô, Pablo, eu gosto muito da agitação dessa época, né, que a gente está agora, que em quase todo o Brasil é justamente a hora de desmamar a bezerrada e separar aí os lotes que vão ser negociados, e também é o momento de entrada do gado magro nos confinamentos, né, Pablo? Exato, Sidney. Eu também gosto muito dessa época. É uma época que mostra aí bastante o aquecimento, né, da pecuária de gado de corte, né? Tem muito leilão de bezerro sendo desmamado, entrada aí de animais em confinamento. Então, é uma época que a gente precisa estar atento aí com os manejos, principalmente desses animais que vêm de origens, que vêm de compra, né, de fora da fazenda, né? Agora, Pablo, quais são os riscos que um animal vindo de fora pode trazer aí para o rebanho da fazenda, e quais são, então, os cuidados que o pecuarista tem de tomar nessa hora? Ô Sidney, essa época coincide com a época seca. Então, pensando primeiramente no desmame, né? O momento do desmame já é um trauma, de certa forma, para o bezerro, né? Então, assim, além daquela questão de ser apartado da mãe, ele está entrando numa época seca e se ele fica na fazenda, ok. Agora, quando ele é comercializado, ele ainda muda o ambiente, mistura com diversos outros lotes, e isso causa um certo impacto na sua imunidade. Então, quem é a pessoa que está comprando esse tipo de animal, a primeira coisa que ela tem que fazer é um protocolo de entrada. E quando eu falo protocolo de entrada, tem dois cuidados importantes para a gente tomar nessa época. Primeiro, a vermifugação e o cuidado com as clostridioses, né, o famoso carbúnculo. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente pensa na desmama, né? Então, falando um pouco mais desse protocolo, né, Pablo? Quer dizer, então, que o pecuarista deve prestar muita atenção, especialmente nesses casos que você está falando de verminoses e de clostridioses, né? E de carência de vitamina também, é isso, né, Pablo? Também, quando a gente pensa em potencializar ou melhorar ainda o resultado desses animais que vão entrar na fazenda, a suplementação vitamínica é importante, porque se a gente for pensar agora, os pastos começam a ficar com um nível nutricional muito baixo, né? O animal já vem com uma imunidade baixa, então a suplementação vitamínica acaba sendo importante para que a gente consiga ajudar nessa imunidade dos animais. Uhum. Agora, e a respeito de clostridioses, Pablo? Aí o negócio é até mais complicado, não é não? Clostridiose mata, né? Então, assim, e ela está presente no ambiente, no tubo digestivo dos animais, enfim, ela tá lá naquele oportunista, né? Então, baixou a imunidade do animal, pode ser que aconteça, e isso vem às vezes através de surtos e morre uma quantidade grande de animais. Então, qual é a recomendação? Vacinação. Então, o animal chegou, tem que tomar vacina, né? A gente tem uma vacina bastante importante no nosso portfólio que chama Fortress, e a recomendação é fazer essa vacina. O melhor esquema vacinal é fazer a vacina e 30 dias depois repetir a dose para que a gente tenha uma proteção duradoura e depois uma vez por ano nesses animais. Tá certo então, né? E olha, se algum companheiro que está aí na frente da televisão escutando a nossa falação recebeu algum animal na fazenda e ainda não fez a proteção contra as verminoses e as clostridioses, o jeito é não perder tempo e fazer logo o serviço, viu? Mas, ô Pablo, além dessas duas encrencas aí que você falou, a gente estava falando também de problemas de deficiência alimentar e nutricional, que podem aparecer aí, sempre acontece isso depois do desmame da bezerrada, né? O que é que a amiga fazendeira tem de fazer nesses casos? A nossa recomendação é entrar com um produto que chama ADE, né, que é a vitamina A, D e E. Essas vitaminas vão ajudar a manter essa imunidade dos animais nesse momento que a qualidade da nutrição ela não é boa. Então a nossa vitamina, como ela é uma vitamina oleosa, ela permite que ela fica por mais tempo nos animais, né, garantindo com que a gente tenha uma melhora aí nessa, né, de disponibilidade dessas vitaminas no organismo dos animais. Agora, Pablo, não sei se você sabe aí, mas o pessoal que assiste o nosso programa, né, já deixa sempre a caneta e a caderneta do lado, que é para fazer aí a anotação de tudo que está sendo recomendado, né? Mas pensando agora no companheiro fazendeiro que lida com confinamento, Pablo, além do que você já tinha falado antes sobre vermifugação com Sidectin e aí do uso do Fortress, né? Tem mais alguma coisa que o pecuarista pode fazer para garantir o desempenho dos animais no coxo especificamente?
Quando a gente fala em confinamento, Sidney, além da questão da verminose, né, igual você bem lembrou, a gente recomenda o uso do Sidectin na entrada do confinamento, que é um vermífugo, né, ele é à base de moxidectina, que é uma das moléculas hoje mais eficientes no combate à verminose. E ele tem um período de carência baixo e isso é super importante para o confinamento. Agora, além da verminose e das clostridioses, o que impacta muito no confinamento são as doenças respiratórias. Então, e a gente tem muita pneumonia subclínica, que é aquele animal que não demonstra que ele está doente. O bovino, de certa forma, como ele é uma presa, né, na natureza, ele esconde que ele está doente. Então, assim, tem muito animal subclínico. Qual que é a melhor recomendação para esses casos? A vacinação. Nós temos 2 vacinas no nosso portfólio, uma é a Bovishield Gold e a outra é a Enforce, que é uma vacina intranasal, que confere uma proteção muito boa, de muita eficácia para esses animais. Só um dado, né? Um animal doente no confinamento, ele deixa de ganhar, ele perde 26 quilos. Então, assim, é uma perda muito grande para os pecuaristas, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo de reposição cara, custos de alimentação cara. A gente não pode nem imaginar em perder animal, às vezes, por questão de vacina, né? Ou questão de calendário sanitário. Então, a nossa recomendação é complementar esse protocolo de entrada com a vacina respiratória. Ô Pablo, e esse ano especificamente, né, a gente teve aí uma situação mais complicada ainda do que o normal, né? Porque nessa fase aí de entrada dos animais no confinamento, a gente teve aí um período de bastante frio também, né? Juntando isso com seca, poeira e tal, complicou mais a situação ainda do gado que estava chegando, né? Nem fale, Sidney. Eu tive a oportunidade de sentir o frio na pele viajando aí assim, o gado sente muito. Essas inversões térmicas são preocupantes, né? E aí tem uma recomendação que nós fazemos constantemente, que é sempre manter uma farmácia na fazenda. Porque a gente precisa ter isso para os casos que aparecem, essa inversão térmica, sempre aparece animal com pneumonia, a gente precisa entrar com um tratamento de suporte nesses casos. Então, ter uma farmácia muito bem organizada na fazenda, ela é extremamente importante para esses casos agora. E isso no Brasil inteiro, né? A gente viu frio fora de época ou em regiões que não estavam previstas, né? Então é importante que o amigo pecuarista aí tenha esse olho clínico aí para identificar esses animais que precisam de ajuda. Então, né, a gente fala sempre que o zebu, especialmente, o gado de uma forma geral, é um animal rústico, né, resistente, mas também tem um limite para isso, né, Pablo? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Exato, né? Então, assim, o zebu, de certa forma, é um animal rústico. Agora, se a gente for pensar, tem regiões do Brasil que elas estão vindo com uma seca muito rigorosa, com diminuição de chuvas. Então, o animal já está com uma deficiência, às vezes, nutricional. Aí vem uma inversão térmica dessa, não é a imunidade que aguente. Então, assim, a gente precisa ajudar esses animais, controlando verminose, fazendo um calendário de vacinas com clostridiose e outras vacinas, e ficar atento às doenças respiratórias que são extremamente importantes nessa época do ano. Bom, tá certo então, né? Seguindo então o nosso roteiro costumeiro, agora está na hora de fazer a apresentação do quadro chamado Zoetis Responde. E conforme já é da sabedência geral, quem quiser participar pode mandar para cá a sua dúvida apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Quem fez isso na semana passada foi o nosso companheiro boiadeiro Hermando, lá de Formosa, no Goiás. E ele quer uma indicação de um bom lombrigueiro para o gado. Ô Pablo, o que o Hernando pode usar lá no gado dele, hein? Puxa, pergunta boa, viu? A gente tem que pensar muito na estratégia da fazenda, né? Do que ele está pensando para os animais que estão lá. Porque hoje existem, quando a gente pensa no lombrigueiro, é o vermífugo. Então, assim, tem vermífugos de ações mais curtas e mais prolongadas, tá? Então, dependendo da estratégia que ele for fazer, ele precisa pensar nisso. A nossa melhor recomendação hoje chama-se Onix. É um endectocida à base de moxidectina 10%. É o único no mercado com esse nível de concentração, é o mais concentrado do mercado. E ele tem um nível de eficácia muito grande. Ele vai proteger os animais por até 150 dias quando a gente pensa em parasitos internos. Tem o Sidectin, que é um outro produto à base de moxidectina 1%. Né? Os dois que eu citei são à base de moxidectina, porque ela hoje é a molécula que é mais eficaz quando a gente pensa principalmente em parasitos resistentes à ivermectina. E a gente tem vermífugos de ação mais curta, né, de alta eficácia,
como o Hipercol, como o Valbazen, que funcionam também, de certa forma, muito bem. Então, assim, se a ideia dele, às vezes, é comercializar animais num curto período de tempo, ele pode fazer um vermífugo de curta duração. A ideia é segurar esses animais por um tempo mais prolongado, faz um ônix ou um sidectin. O ideal seria um ônix nessa época do ano, porque aí ele entra num protocolo que a gente chama de 511. Faz o ônix agora e um trel, ACE, que é doramectina, lá em novembro. Então essa é a recomendação. Agora, a gente fala lombrigueiro aí na linguagem normal do nosso dia a dia do campo, né? Mas é importante o companheiro pecuarista entender que tem toda uma gama de inimigos do pecuarista, os indectoparasitos, né? Que chama, né? É isso, né, Pablo? Que você tem que pensar nisso, nesse controle o ano inteiro, né? Exato. Na verdade, quando você pensa em parasito, a gente tem parasito interno e externo. E que são vários tipos de parasita, né? Se a gente for pensar, por exemplo, ectoparasita, a gente está falando de carrapato, berne, bicheira, mosca do chifre, né? A hora que a gente vai para os parasitas internos, que de certa forma a gente chama de vermes, né? Os vermes são também uma grande quantidade. Quando você faz um exame, você identifica ali vários tipos de verme. E o produto, ele tem uma duração que pode variar dependendo do tipo de verme que a gente tem lá. No Brasil, a gente tem 2 vermes que são mais prevalentes, que a gente chama de Hemoncus e Coppelia, os produtos que eu citei aqui têm uma alta eficácia contra esses parasitas. Então, assim, qual que é a melhor estratégia? Pensar num controle de verminose na época do período seco, né, o que a gente chama de 5-8-11 ou um 5-11. Né? Tem produtos específicos para esse momento que ele pode consultar lá no site das UETs, né? Para fazer esse calendário e ser mais eficaz no controle. Pois é, a gente falou aqui nos programas anteriores sobre essa estratégia, né? Então a gente podia aproveitar esse tempinho que a gente tem ainda para dar uma relembrada nisso, né? No 5-8-11. Como é que é esse conceito mesmo, Fábio? A gente está numa época muito boa para falar disso, Sidney, porque o que acontece com a verminose, né? A verminose ela varia muito com relação à temperatura e umidade, então assim, ela está mais presente no ambiente na época de chuva e na época seca tem muito mais parasito dentro dos animais. Quando a gente usa um endectocida, a gente quer que ele atue diretamente no parasito, então assim, fazendo um raciocínio lógico, a gente quer fazer isso dentro do período seco, que é onde o produto vai ser mais eficaz. Então a gente foi pesquisar e a gente tem um protocolo novo que chama 5-8-11, que é fazer a vermifugação em maio, agosto e novembro. Em maio e novembro a gente faz o Trel-Ace, que é uma doramectina concentrada, 3,5%. O objetivo de fazer em maio é porque ele tem alta eficácia e ele vai proteger os animais até agosto. Em agosto a gente faz o Sidectin, que ele tem uma alta eficácia, limpa os animais. Então a gente vai fazer isso especificamente para a recria, né, do Brasil Central. Resultado, aumento de arroba por hectare e para quem faz precocinha, tem mais prenhez lá na frente. Muito bom, isso que conta, prenhez lá na frente, dinheiro no bolso, né? Exato. Bom, arrematando então essa edição do No Campo com as UETs, eu quero agradecer mais uma vez a presença do Pablo Paiva, sempre com informações de muita qualidade e de grande utilidade para os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Muito obrigado, viu, Pablo? Até uma próxima vez. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos aí que estão assistindo e mande as suas perguntas, né? A gente gosta de responder aqui. A gente vai responder com o maior prazer. E já fica marcado aqui o nosso encontro de quinta-feira que vem com mais uma apresentação do No Campo com as UETs. Mas o Terra Viva DBO na TV de hoje continua e volta já com o noticiário a respeito do andamento da negociação do nosso mercado pecuário. Estamos de volta e para não matar de curiosidade o amigo e a amiga fazendeiros que estão aí roendo o cantinho da unha de tanta ansiedade para saber o que foi acontecido com o nosso mercado boiadeiro, já fique todo mundo avisado que o caso registrado no Eito foi de estabilidade. Pois então, tendo já passado a informação mais urgente e acalmado quem estava com o coração batendo descompassado no peito, a gente já pode fazer o destrinchamento da atual situação, deixando logo esclarecido que, falando assim no geral do país inteiro, o carretão continua embicado na subida do estradão. O resultado, que aliás já estava sendo perfeitamente esperado pelo povo do mercado, é que já está faltando mercadoria e o comprador, que até outro dia estava correndo o trecho cheio de valentia, com o facão derriçador de preço na mão,
agora já está sendo obrigado a deixar de ser miserento e a devolver um pouco do que ele tinha tirado da cotação. De certo que ainda está longe a hora de fazer comemoração, né? Mas levando em consideração que já faz um certo tempo que a safra do capim chegou ao fim, logicamente que daqui para frente a oferta de boiada terminada vai ficar cada vez mais minguada. Já a respeito do comportamento do consumidor aqui no nosso próprio terreiro, o que tem para ser contado é que a previsão dos especialistas é de um ligeiro aumento na demanda daqui até a semana que vem, que é o tempo contado de duração do salário do trabalhador brasileiro, né? Além disso, o feriado de quinta-feira, que por muita gente vai ser emendado, também deve ajudar o lado do açougueiro. Mas a questão é que esta melhora tem hora para acabar, por conta principalmente da volta da inflação, que está comendo o valor do dinheiro e provocando padecimento para toda a população. Para fazer o completo esclarecimento da situação, falta só contar o que está acontecendo com a exportação. Mas isso a gente vai ficar devendo, porque até agora a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, não publicou o resultado do setor no mês passado e também não deu explicação sobre o motivo do atraso na divulgação. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 4 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 2 destas praças a arroba subiu e nas outras 2 ela caiu. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo norte das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi avançando para R$ 268 e a vaca para R$ 255, a prazo e livre do Fundo Rural. E no sul da Bahia, quem quiser comprar agora vai ter de pagar pelo macho, no mínimo R$ 266. Já no sudeste de Mato Grosso, a fêmea foi derrubada para R$ 251. E a segunda queda do dia foi acontecida em Redenção do Pará, onde a vaca está sendo negociada agora por R$ 250 redondos. A primeira vez que eu comi polenta com frango foi na casa do Gianfranco Giovanês, um calabrês que veio para cá logo que a italianada começou a chegar na Fazenda Alvorada. E eu gostei tanto que virei freguês. O caso é que ele também tinha uma filha chamada Marinela, tão linda que eu já fiquei querendo casar com ela na mesma hora em que eu conheci. Pois então não demorou para acabar minha solidão. E até agora, essa italiana Piu Bella é que me ajuda na lida e me alegra a vida na minha velha choupana. E a recitação deste verso é a anunciação de que a empreitada por hoje está terminada, mas antes de fazer a despedida e começar a nossa viagem para outras paragens, já fica decidida e marcada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.